Nós temos na tarde de hoje o nosso companheiro aqui da casa, trabalhador da Casa de Jesus, o Leandro, que vai nos falar das dores da alma. Isso? Sei que era o obsessor de plantão que tinha tirado já aqui alguma coisa, mas vamos lá. Bom, vamos falar então, tecer algumas reflexões com vocês sobre as dores da alma. Então, a primeira coisa que eu queria perguntar, a alma dói? Todo mundo quietinho, mas a alma dói? Não? Sim? Dói bastante, né? Mas nós temos que tirar aqui de lado. Tem algumas almas que têm até dor material, mas tirando essas de lado, né? Eu falo isso porque a gente vai encontrar em alguma literatura espírita, Salvador Gentili, por exemplo. Eu me lembro que há muitos anos atrás um companheiro nosso aqui da casa, que hoje não frequenta mais, mas na época ele fundou uma espécie de clube do livro aqui na casa, e todo mês ele distribuía um livro para os associados. Cada associado pagava uma mensalidade e acabava conseguindo ali livros mais baratos. E uma vez ele veio todo preocupado comigo, perguntando se ele podia colocar um tal livro do Salvador Gentili, porque tinha no meio uma determinada página lá do livro, ele descrevia uma cena onde dois espíritos desencarnados brigavam entre si com faca, e um esfaqueava o outro, começava a sangrar. Eu falei, nossa, eu achei um negócio muito fantasmagórico, muito louco, né? Mas é verdade, pode acontecer de espíritos ainda muito apegados à matéria, sofrerem sensações físicas, né, que a mente deles cria esse tipo de sensação física, né? Bezerra de Menezes também fala de espíritos que sofreram tortura e ainda se sentiam sangrando, ainda sentindo pernas quebradas ou algo desse tipo, né? Então acontece com espíritos em dolorosos dramas obsessivos, mas não é disso que nós estamos falando hoje. Hoje nós estamos falando de dores na alma mesmo, né? Sentimentos incontrolados, traumas, perdas, que muitas vezes nos causam dores morais. E essas dores morais, às vezes, nos alteram ali o nosso comportamento, a nossa felicidade, e acaba ficando tudo mais complicado para a gente tocar a nossa vida em frente, né? Vamos ver um pouquinho mais sobre elas. Em primeiro lugar, vamos perguntar, para que a dor, hein? Será uma punição? A gente sempre fica reclamando, né? Toda vez que a gente está passando por algum sofrimento, né? Toda vez que nós temos alguma dor, seja ela física ou moral, desde tempos imemoriais se acreditava que a dor era uma punição, né? Que Deus ficou bravo com a gente, que a gente fez alguma coisa que não devia. Os antigos costumavam fazer sacrifícios para aplacar a ira dos deuses, mas no fundo a dor não é bem uma punição. Há muitos anos que o Espiritismo fala bastante sobre isso, né, sobre desconstruindo essa ideia que a dor é uma punição e nos mostrando que, na verdade, a dor tem um sentido pedagógico. Ela serve para que a gente redirecione o nosso comportamento. Quando algo está errado nos nossos atos, a nossa consciência sempre acende ali uma luzinha vermelha. Lembrando que Kardec pergunta aos espíritos, né, onde é que estava escrito a lei de Deus, e os espíritos respondem rapidamente, na consciência. Quer dizer, todos nós temos inscrito em nossas consciências a lei divina. E toda vez que a gente quebra essa lei, toda vez que a gente prejudica alguém, que a gente fere o direito de alguém, ao nosso mesmo, a consciência disso se ressente. Às vezes a gente não percebe isso ou não quer perceber. A gente nós temos o poder ali, o nosso livre-arbítrio nos permite entorpecer a nossa consciência de forma que a gente não ligue muito para ela e continuamos fazendo o que a gente está fazendo. Aí quando a gente vai ignorando esses avisos todos, que a consciência vai dando um aviso, o nosso mentor espiritual vai nos mandando avisos de várias formas para que a gente modifique o nosso comportamento. Quando isso não ocorre, vem a dor que acaba nos redirecionando, por isso que ela tem um sentido mais pedagógico do que de punição. Ela serve para nos redirecionar o comportamento, desde que a gente tenha deixado de lado ou ignorado avisos anteriores.
E, na verdade, ela serve também para nos igualar. Isso eu estava vendo eu vi uma palestra do Haroldo Dutra, estou parafraseando ele aqui. Ele comenta que a dor nos torna iguais a todo mundo. Quando a gente está fazendo algo que a gente pode controlar através da matéria, por exemplo, eu vou fazer uma viagem para tal lugar. Lógico que quem tem mais dinheiro, quem tem mais posses, vai fazer uma viagem mais confortável, talvez num veículo melhor, vai comprar uma passagem de avião melhor. Mas a dor, ela consegue nos pegar e colocar todo mundo no mesmo nível. Se eu sofro uma doença grave, não interessa que eu tenha dinheiro, não interessa que se eu moro num país mais avançado, que tenha a melhor medicina do mundo, quando a doença grave nos pega, a dor é a mesma para todo mundo, seja rico ou seja pobre, né? Se a gente perde um parente próximo, a dor de perder um filho, ela vai ser igual no rico, no pobre, no brasileiro, no americano, no europeu, não interessa onde ela esteja, ela sempre vai nos igualar, vai nos trazer para o nosso lugar, e daí começar essa jornada do nosso redirecionamento. E, na verdade, a gente sempre fica se perguntando se tem uma cura para essa dor, né? Toda vez que a gente está doente, toda vez que algo dói, a primeira coisa que nós queremos saber é da cura, não é verdade? Tem jeito de curar essa dor? Tem jeito de não sentir essa dor? Lembrando que a dor é um alerta, né? Muitas vezes a gente tem uma dor física, até na dor física os médicos falam muito sobre isso, que quando a gente sente uma dor, às vezes a gente toma ali um analgésico, alguma coisa assim, para nos tirar a dor, mas na verdade nós estamos tirando o alerta, né? A dor, na verdade, está nos mostrando alguma coisa está errada no nosso organismo e está nos pedindo para a gente procurar essas causas e curar esse negócio. Então, quando a gente fala em cura, a primeira coisa que nós temos que pensar é se nós queremos a cura de verdade ou nós só queremos um analgésico. Isso também é um pensamento do Haroldo Dutra que eu gostei. Na maior parte das vezes, a gente só quer um analgésico, né? A gente quer que a dor pare, mas a gente quer continuar fazendo exatamente as mesmas coisas que a gente fazia antes. Não é verdade? Eu estou com uma dor, eu estou com uma dor de barriga porque eu comi demais. Tá, tudo bem, eu vou tomar um sal de fruta, eu vou tomar um analgésico ou qualquer coisa assim, mas amanhã eu volto a comer demais, vou ter outra dor de barriga. Então, esse que é o ponto ruim. A dor, na verdade, é um alerta, né? Não adianta a gente só tomar um analgésico, mas nós precisamos investigar as causas. O que está nos causando essa dor, né? Então, a primeira coisa, se nós queremos a cura, né, se a nossa resposta foi a cura, se bem que eu tenho certeza que muitos de nós, no primeiro momento, a gente pensa que o analgésico às vezes seja melhor, na verdade a gente precisa agir como os médicos, né? Os médicos também, no primeiro momento, eles nos dão um analgésico, mas eles vão investigar a causa, né? Nos aliviam a dor, mas vão investigar a causa. Então, às vezes, o analgésico ajuda, mas só o analgésico, sem a gente investigar a causa, não vai nos levar a muitos lugares, né? Por isso que Jesus, quando curava, ele sempre falava, vai e não peques mais, para que não te aconteça de novo coisa pior. Então, esse que é o grande problema, né? O analgésico é lícito? Mas temos que procurar as causas também, em primeiro lugar, né? Que só curando a causa é que nós vamos eliminar a dor para sempre. E para isso, nós temos que ver por dentro de nós, né? O que nós temos dentro de nós? Eu gosto bastante dessa figura, né? Essa figura aqui é conhecida pelos estudiosos da psicologia como janela Johari. São dois pesquisadores que lá na década de 60, se não me falha a memória, traçaram essa janela. A figura do lado direito sou eu, e a figura do lado esquerdo, o homenzinho do lado esquerdo, que está lá falando estou a ver-te, são os outros. Então, por isso que isso aí chama janela Johari, porque a gente, olhando esse negócio de cima, parece uma janela, né? Onde o quarto central, que os dois estão vendo, o quarto 1, que está numerado na figura como quarto 1, é a parte de mim que eu vejo, eu conheço, e que os outros também veem, ou seja, aquela parte que a gente exterioriza. Já a janela mais à direita, que está marcada ali como quarto 4, nota que eu vejo essa janela, da posição que o observador marcado que sou eu, ele consegue ver o quarto 4 que tem lá dentro, porque está visível. Já os outros não conseguem ver essa parte. Então, essa é a parte de mim
que os outros não conhecem, mas eu conheço. Eu tenho consciência que eu tenho essa parte, só que eu não revelo essa parte com os outros, eu escondo ela. E tem também o quarto 2, né? O quarto 2, que é aquele que está mais à esquerda da figura, né? À esquerda do observador também. E o quarto 2 é a parte que os outros veem em mim, mas que eu não vejo. Às vezes os outros falam assim, poxa, para você o Leandro é de tal jeito. Eu falo, puxa vida, eu nunca pensei nisso, eu não sou assim. Às vezes é comum, né, a gente receber uma crítica e falar, não, mas eu não sou assim, não, de jeito nenhum. E às vezes os outros enxergam isso em nós e nós não enxergamos. Então essas duas áreas, tanto o 2 quanto o 4, são meio perigosas, porque a gente estão escondidas num cantinho que ou a gente não revela ou a gente não enxerga. E a mais complicada é o quarto 3. O quarto 3 é o que está mais alto na figura, na diagonal oposta, né? O quarto 3 é onde é a parte que nem os outros, é a parte de mim que nem os outros e nem eu consigo enxergar. Ou seja, o meu inconsciente, aquelas coisas que estão guardadinhas lá no nosso inconsciente há muitos anos? Será que só anos que essas coisinhas estão guardadas? Que nada, às vezes elas estão guardadas há séculos, né? Às vezes elas fazem parte do nosso, daquela memória nossa que vai indo de encarnação em encarnação, daqueles nossos dramas, daqueles nossos traumas, que a gente varre para baixo do tapete, né, e vamos deixando lá. Só que a nossa consciência não esqueceu. A nossa consciência está lá com esse negócio, nos ativando, nos cutucando, nos espetando, e uma hora esse negócio aflora de alguma maneira, né? Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer, então, é nos investigarmos, olharmos para dentro de nós e verificarmos o que está nesses quartos ali que a gente não está enxergando. Eu próprio só enxergo o quarto 1 e o quarto 4, mas o quarto 2 é fácil de enxergar, que eu posso perguntar para os outros, né? O que você acha de mim? O que você vê em mim, né? Qual é a sua crítica em relação a mim? E o pior é o quarto 3, né? O quarto 3 é mais difícil, que nem eu nem os outros enxergamos, mas lá que às vezes está a sujeira, está varrida para baixo do tapete, bem nessa área. Então é por ali que a gente precisa começar a investigar, contra que a gente precisa lutar. E na hora que esse nosso interior grita, né, na hora que essa nossa consciência dá uma espetada mais forte, aí a gente vai começar a sentir algum tipo de dor. E dor da alma não tem jeito, né? A dor do corpo a gente, sei lá, toma um analgésico, vai no médico, engessa, imobiliza a parte que está doendo, e acaba a gente dando um jeitinho. Mas a dor da alma não tem jeito, a dor da alma ela continua enquanto a gente não enfrentar a causa. O principal de tudo isso é enfrentar a causa, né? O que está nos causando isso? E nós temos que lutar contra um monte de coisa. Como que é essa cura, né? Em primeiro lugar, nós temos que rever as nossas crenças. Quais são essas crenças? Opa, agora um slide vazio. Não temos crença nenhuma, então? Ou temos, né? As crenças parecem um negócio tão inato na nossa consciência que às vezes a gente não repara nelas, né? Por exemplo, vamos pegar um exemplo bem drástico, né? Quando, naquelas regiões do mundo que nós estamos ali sempre em guerra, né? Cada dia tem uma notícia diferente, ali o Oriente Médio, por exemplo. Ali, quando o palestino, quando nasce, com certeza ele já vai recebendo na cultura uma série de informações e vão dizer para eles que quem está do outro lado da cerca lá, o judeu, o nosso irmão israelita, não presta. Assim como o israelita também vai recebendo aquela cultura o tempo todo, que para ele é um negócio natural achar que o palestino não é um cara legal, por isso que eles construíram a cerca ali no meio. Isso é verdade? Não é, né? Nós somos todos irmãos, nós somos todos filhos do mesmo pai. Em 1452, para vocês terem uma ideia, o Papa da época, que eu não lembro quem era, ele escreveu uma bula que praticamente autorizava, ou deixava claro que os nossos irmãos africanos seriam uma raça inferior, por isso que dava direito ao europeu
escravizá-los. Olha, o Papa escreveu isso, né? O Papa da época. Então, olha só como eram as crenças, né? Essas crenças nossas, elas vão mudando ao longo do tempo, mas nós precisamos analisá-las com cuidado, porque às vezes elas estão em nós, são induzidas pela nossa família, pela nossa sociedade, não por mal, mas às vezes os nossos pais já conheciam aquele negócio, já tinham aquela crença, porque pegaram dos nossos avós, que por sua vez dos nossos bisavós, e assim sucessivamente. E aquele negócio entra em nós, a gente cresce com aquela ideia e acaba tomando aquilo como verdade, mas nem sempre é. Concordam comigo? Então, essa parte que a gente precisa olhar com bastante cuidado, porque às vezes o negócio que a gente faz, que dizem que é cultura, não fala, não, tal coisa é cultural. Não, não é bem que cultural, às vezes a gente não parou para olhar para aquilo dentro de nós. Então, às vezes ela nos parece vazia, porque ela está tão enraizada dentro de nós, que nós a achamos natural. Nós a achamos coerente. Só que depois, com o tempo, a gente começa a perceber que nem tudo aquilo, né, quando a gente começa a tomar contato com outras culturas, quando a gente começa a analisar outras ideias, quando a gente começa a ver o que outras pessoas pensam a respeito do mesmo assunto e estudar, desde que a gente esteja com a mente aberta, né, que a gente faça como Paulo, né, o apóstolo Paulo recomendava que a gente lesse tudo. Que tudo era bom para a gente ler. E só que a gente separa o que é ruim e retende o que é bom. Então, nós temos que analisar outras opiniões, isso é importantíssimo, os estudiosos do assunto, e a gente tem que reter o que é bom para nós, o que vai nos fazer mais felizes, o que vai nos trazer mais conforto, o que vai nos trazer mais paz. Essa é a grande parte importante. Então, primeiro de tudo, as nossas crenças nem sempre estão totalmente certas, né? E daí nós devemos saber contra o que nós devemos lutar, uma vez que a gente analisa bem essas crenças, a parte que é correta, a parte que não é. Na verdade, o grande princípio da humanidade, né, à medida que a gente vai evoluindo, nós vamos transmitindo valores para os nossos filhos, e a ideia é que nós transmitamos valores cada vez melhores, né? E graças a Deus isso dá certo. Dá certo, não dá? Está todo mundo ali, todo mundo quietinho. Isso dá certo ou não dá? Dá certo porque a humanidade evolui, né? Se a gente for pensar que, por exemplo, há 2000 anos, no tempo de Jesus, o esporte que a gente adorava ver era se matando na arena, e a gente ficava todo feliz quando a gente vibrava ali, na hora que o imperador mandava matar o gladiador que tinha perdido. E hoje, quando um jogador de futebol dá um chute na canela do outro, ele já é suspenso, já fica todo mundo indignado com o cara, já não é mais exemplo. Então a gente vê que a humanidade mudou bastante. Há uns anos atrás, nós não tínhamos nem estatuto da criança e do adolescente, não tínhamos estatuto do idoso, não tínhamos a Lei Maria da Penha. Então, isso daí tudo é sinal que, à medida que o tempo vai passando, a humanidade vai melhorando, a humanidade vai evoluindo, as nossas leis vão ficando melhores, né? E por que é isso? Porque alguém cismou e falou, não, agora hoje nós vamos fazer uma lei mais legal. Não, porque a sociedade como um todo vai se modificando e nós vamos transmitindo, à medida que a gente repara que um valor nosso, uma crença nossa, às vezes não era tão boa assim, a gente aperfeiçoa isso e transmite isso de maneira melhor para os nossos filhos. Por isso que de geração em geração a humanidade vai evoluindo e é lógico, sempre com a dor ali nos redirecionando. Ok? Mas contra o que nós devemos lutar? Quais são as coisas que nos atrapalham? Quais são as coisas que trazem dores para a nossa alma, né? Vamos dar uma olhadinha nelas, né? Então, ali, a gente pode elencar uma porção delas, ali, pelo menos umas 20 ou 30, que os estudiosos no assunto analisam isso, né? Tem um livro interessante, que é As Dores, justamente se chama As Dores da Alma, do Espírito Hamed, onde ele vai enumerando uma por uma e vai colocando ali as suas consequências em detalhes, né? Quem depois quiser ver isso mais em detalhes, com certeza isso daí vai ajudar. O orgulho é uma das principais ali.
que nos atrapalha bastante. É o que faz a gente recusar opiniões alheias, é o que faz a gente não reconhecer os nossos próprios erros, é o que faz a gente persistir numa determinada opinião, mesmo que a gente saiba que ela não está tão certa assim, mesmo que a gente reconheça, e a gente acaba tomando essa sobre nós e vamos gerando, lógico, desavenças, ódios, né? Nós vamos gerando inimizades à medida que nós vamos agindo, deixando o orgulho tomar conta de nós. Então, o orgulho nunca é um bom caminho para a gente seguir, né? A gente sempre tem que deixar, ouvir, analisar bastante o ambiente que a gente está e ouvir bastante a opinião dos outros, que é assim que a gente aprende, é justamente nessa interação. É interessante o mecanismo da lei divina, que ele nos coloca várias pessoas juntas na Terra, e por mais que nós nos destaquemos em determinada área, falar, fulano é o tal, é o tal nessa área aqui, ele é muito bom, sei lá, em economia, mas às vezes ele é péssimo em emoções e psicologia. Então, o que acontece? A gente interage com pessoas, ou casa-se com uma pessoa, que às vezes complementa aquilo que a gente não sabe. Então, às vezes, a pessoa que a gente menos espera é a que vai dar o melhor ensinamento, é que vai nos trazer o melhor traço de cultura que a gente poderia absorver. E é muito importante que a gente preste atenção em todos, né, e não desperdice nada. Como disse Paulo, analise tudo e retende o que é bom. Então, o orgulho nunca vai ser um bom caminho, né? E não adianta dizer só da boca para fora, né? Eu conheço uma pessoa que ela diz que reconhece seus erros. O problema é que isso até hoje não aconteceu. Ou seja, não reconhece, né? Então, não existe ninguém que nunca errou, né? Então, é uma das principais coisas que nos atravanca, né? E quando a nossa consciência começa a gritar, isso, lógico, começa a doer. Irresponsabilidade. Irresponsabilidade também é algo importantíssimo, porque, afinal de contas, se a gente sofre hoje, se hoje nós estamos sofrendo, é porque lá no passado nós fizemos alguma coisa cuja consciência nossa não topou, e aquilo está nos fazendo doer, né? Está nos causando dor no dia de hoje. Então, toda vez que nós agimos com irresponsabilidade, nós não prestamos atenção nas coisas e deixamos essa coisa passar e vamos arrumando coisa para o nosso futuro, né? O nosso passado nós não podemos mudar. Não tem jeito de a gente voltar no passado e falar, não, agora eu vou mudar meu passado, aquilo que eu fiz vou desfazer. Isso não tem jeito. Então, nossos sofrimentos de hoje, o resultado disso nos dias de hoje, a gente pode, quando muito, amenizar pelo nosso comportamento. Mas a nossa responsabilidade é que vai tornar o nosso mundo melhor e que vai nos permitir agir em todos os sentidos, né, com responsabilidade, para que a gente possa sempre deixar valores melhores para os nossos filhos e para nós mesmos, né? Toda vez que a gente fala dos nossos descendentes, dos nossos filhos, da nossa família, daqui a pouco somos nós que estamos voltando aqui. Daqui 3 gerações, 4 gerações, nós aqui estamos batendo na porta da reencarnação novamente e vindo a esse planeta. Então, se a gente não deixar, se a gente não agir com responsabilidade em tudo e deixar um planeta melhor, nós vamos estar piorando o nosso próprio planeta do futuro, né? Contando que a gente continue com o direito de reencarnar aqui, né? De continuar aqui nesse planeta que está se transformando. A crítica é um elemento bastante perigoso, né? Porque, normalmente, né, dizem os estudiosos que grande parte das vezes que a gente critica demais um determinado comportamento, determinada atitude, é porque disso nós estamos cheios dentro de nós também. O autor, inclusive, relembra aquelas passagens de Jesus, onde a gente vê, ele fala, primeiro tira a trave que está no teu olho, daí você vai se preocupar com o cisco que está no olho do teu irmão. Então, a nossa ideia é sempre mais fácil criticar os outros, né? Brigar contra os outros e achar problema nas outras pessoas. Mas devemos estar alerta a esse detalhe, que toda vez que a gente critica demais alguma coisa, que provavelmente, se aquilo nos incomoda, é porque nós temos isso dentro de nós também, e aquilo nos incomoda. Devemos lembrar sempre que toda crítica, corrigir as pessoas, corrigir as nossas crianças principalmente, não é um negócio ruim, não é um negócio errado.
Mas, normalmente, quando a gente não critica com amor, né? A gente não procura colocar um negócio construtivo. E, na verdade, a gente deve, sempre que a gente tiver que criticar, tem que ir sempre em cheio de dedos e verificar se nós próprios não fazemos aquela mesma coisa. E sempre no sentido de corrigir, de ajudar. Jamais no sentido de criticar por simplesmente expor, né? Sempre fazendo em particular, que vai ser um instrumento a mais de gerar amizade do que inimizade. Tá certo que na casa espírita ninguém liga para crítica, né? A gente pode criticar à vontade, né? Ah, bom, então, mas é bom a gente avisar, porque às vezes acontece em outros lugares, aí a gente tem que ficar atento a esse negócio. Ilusão. Aqui ninguém se ilude, não, né? Só posso pular. Quantas vezes nós criamos falsas expectativas, né? Ah, eu vou fazer tal coisa. Eu vou me unir a ele ou a ela, não vou casar com ele ou com ela. Com o tempo ele se modifica. Se modifica? Não, cada um tem seu próprio livre-arbítrio, né? Eu vou fazer isso aqui, olha, o outro ali já errou nesse ponto, né? Mas eu vou fazer também, porque comigo vai dar certo. Quantas vezes nós incorremos nisso, né? Os chineses dizem que o inteligente aprende com o erro dos outros. Agora, o esperto só aprende com os seus próprios erros. E, na verdade, a maior parte de nós gostamos de ser espertos, né? A gente vê o outro ali errando, mas a gente fala, não, eu sou mais esperto que ele, então eu vou fazer e comigo não vai acontecer. E erra de novo. Por isso que é melhor a gente seguir a ideia do chinês, que diz que o inteligente aprende com o erro dos outros. A gente viu o outro errar, e opa, então não vamos por esse caminho. Vamos ser um pouquinho mais inteligente e vamos por outro caminho. Então não vamos criar falsas ilusões, que às vezes a gente cria uma expectativa que não é para se realizar. Às vezes a gente cria uma expectativa que o nosso filho vai cursar tal ou tal matéria, que vai ser tal coisa, e quantas vezes a gente influencia negativamente. Há uns anos atrás, eu levava meu carro no autoelétrico em Itajaí, que o senhor era um eletricista de carro muito bom, e tinha 2 filhos, que ele forçava a ser eletricista de carro com ele, né? Que ele queria que prosseguisse o negócio, e os filhos queriam trabalhar com música, e ele não deixava de jeito nenhum. Aí acabava acontecendo que em eletricidade ele começou a perder bastante cliente, porque os filhos não trabalhavam bem na área, não eram legais na área, até que uma hora ele largou de mão, e os filhos foram fazer o que eles queriam, que era trabalhar com a música, né? E na época eram excelentes músicos, estavam se dando bem em Itajaí, tocando na sua bandinha, e eram ótimos, né? Então, às vezes a gente cria uma ilusão, falando, não, essa área aqui não é boa, aquilo não é ruim, tal coisa vai acontecer, o fulano tem que fazer isso. Então não criamos falsas expectativas para que depois a gente próprio não se decepcione. Medo. Quantas vezes deixamos de fazer algo por medo? Essa eu também posso pular, né? Que ninguém tem medo. Pode? Vamos para a próxima, então? Ou alguém tem medo aqui? Todos nós temos medo, né? Todos nós temos alguma coisa que às vezes a gente não faz por medo, ou medo do futuro, medo que vai acontecer alguma coisa. E os medos estão aí por uma questão até de autopreservação, né, que a gente aprendeu a ter medo desde tempos imemoriais da humanidade, né? Quando a gente via lá o animal mais forte que a gente correndo atrás, a gente saía correndo, alguma coisa nos ameaçava, então o medo para nós é útil. Mas ele existe para a gente enfrentar. Ele existe para a gente conhecer as suas causas e saber remediá-los. Vamos lembrar que sempre aquilo que a gente não conhece mete mais medo, né? O que a gente não conhece, a gente fica mais temeroso. Eu sempre coloco, como trabalho com eletricidade, eu coloco aquele exemplo clássico, né? Vocês teriam coragem de entrar numa subestação se eu dissesse para vocês ali, olha, aquela barra ali está energizada com 23 mil volts, como o cabo mais alto aqui da rua. Vocês teriam coragem de entrar? Dá medo, né? Agora, eu entraria porque eu sei onde eu posso botar a mão, porque eu estudei esse assunto. E tudo na vida é assim. O que a gente conhece, a gente consegue dominar com tranquilidade. Aquilo que a gente não conhece direito, mete medo.
E quando alguma coisa nos mete medo, é aí que a gente deve concentrar nossas atenções e olhar para dentro de nós a razão desse medo, estudar a causa e enfrentar o medo. O medo existe para a gente contornar ele, para ele ser enfrentado. Não adianta a gente querer não sentir, né? A gente vai estar criando uma falsa expectativa que não vamos sentir medo, mas uma hora o medo vem. Então nós temos que raciocinar e estudar o assunto para que a gente consiga dominá-lo, né? Preocupação. Tem gente que fica eternamente preocupado, né? com o depois. Está sempre vivendo amanhã, né? O que eu vou fazer amanhã? O que eu vou fazer hoje à tarde? O que eu vou vestir? Né? Então, Jesus falava aquela famosa passagem dos lírios do campo, né? Quando a gente começa a se preocupar só com o futuro, com algo que às vezes a gente não tem mesmo como mudar, a gente não pode esquecer que o futuro é consequência do nosso presente. Se a gente vive bem o nosso presente, certamente o nosso futuro vai ser melhor do que o de hoje. Talvez não venha na expectativa que a gente queira, né? Nem sempre Deus não dá aquilo que nós queremos, Deus dá aquilo que nós necessitamos, que é importante que a gente lembre, né? Então, se a gente ficar preocupado com o futuro, a gente não vive o presente. E não vivendo o presente, a gente deixa de preparar um bom futuro. Olha que paradoxo, né? A gente se preocupa com o futuro, estraga o presente, e o presente estraga o futuro. Então, a gente deve se preocupar com o que a gente pode mexer, com o que a gente pode mudar, e principalmente em viver bem no dia de hoje, para que a gente consiga construir um amanhã melhor. Vício, essa acho que ninguém tem dúvida, né? Toda vez que a gente se vicia, e olha que o vício, quando a gente fala em vício, a gente está falando de vícios não só de substâncias químicas, né, lícitas, ilícitas, como tantos outros que a gente tem. Vícios às vezes morais que a gente nem nota, mas que tiques nervosos que a gente às vezes vem de lá de dentro, que atrapalham ali o nosso dia a dia e vão nos causar problemas sérios para o futuro, né? Quanto mais a gente cair neles, e às vezes a gente não consegue sair. Solidão. Solidão também é algo que ela tem um fator positivo e um fator negativo, né? Na verdade, a solidão acaba nos atrapalhando, que, como a gente falou agora há pouco, Deus nos coloca uma vida em sociedade para que a gente aprenda uns com os outros. Então, não adianta a gente falar assim, olha, eu vou me isolar do mundo, vou ficar numa caverna, vivendo sozinho, que aí eu não interajo com ninguém, não vou brigar com ninguém, não me incomodo. Mas nem sempre não é a solução, porque daí nós vamos deixar de aprender muitas coisas boas com os outros, vamos deixar de domar os nossos sentimentos. E, por outro lado, a solidão momentânea é necessária, né? Jesus, quando queria meditar, ele se retirava, procurava a solidão ali dos seus pensamentos, olhava para dentro de si, e olhando para dentro de si é que ele conseguia fazer a prece, entrar em contato com o Pai. A mesma coisa nós devemos fazer sempre, né? Sempre que a coisa aperta, aliás, não precisa ser nem sempre que a coisa aperta, né? Sempre que a gente quiser rezar, fazer uma prece, procurar o nosso interior, a gente procurar um recanto sozinho e elevar nosso pensamento ali para que a gente consiga olhar para dentro de nós, que até nós vamos ficar com um pensamento mais claro para nos criticarmos e direcionarmos para onde a gente quer ir. Culpa. Bom, aqui ninguém se culpa, né? Também posso pular essa. Tranquilo, né? Quantas vezes nós ficamos nos culpando? Às vezes nós temos a culpa realmente, né? Só que quando a gente fica se culpando e não faz nada para alterar aquilo que a gente fez, eu estou me culpando porque eu falei mal com alguém, eu estou me culpando porque eu prejudiquei fulano, ciclano. Não, isso não adianta. Kardec fala no livro Céu e Inferno, na parte do Código Penal da Vida Futura, que uma falta só desaparece da nossa consciência, né? Ela só some, é apagada da nossa consciência com 3 condições, que é o arrependimento, a expiação e a reparação. Então, com essas 3 condições, a gente consegue apagar a falta da nossa consciência. Então, só ficar se culpando, se lamentando, sempre vai ser algo que não vai nos levar a nada.
Se a gente tem alguma coisa, alguma culpa no cartório da nossa consciência, a gente deve sempre procurar espontaneamente, antes que a dor venha, né, espontaneamente a reparação. Mágoa. A mágoa bombardeia o nosso sentimento, além de bombardear o nosso organismo físico, né, ela atrapalha nossas emoções e distorce toda a nossa criatividade, não deixa a gente pensar corretamente e acaba nos formando ali uma ideia fixa na mente que acaba nos deixando contra alguém ou contra alguma coisa que nos causou, que nós, porventura, achamos que fomos prejudicados de alguma maneira. Também não leva a nada. Egoísmo, não precisamos nem comentar, né? Egoísmo ainda é resultado da nossa proximidade com a matéria, que faz a gente procurar as coisas para nós, em detrimento dos outros, né? Ainda hoje, por acaso, quando eu vi essa palestra do Haroldo Dutra, que ele falava justamente sobre essa parte de dores da alma, o entrevistador comentou um detalhe, pediu para ele comentar, né, um caso do Chico Xavier, que quando ele ia na feira para comprar tomate, ele ficava lá escolhendo o tomate, então ele pegava um tomate bom e um mais ou menos, pegava outro tomate bom e outro mais ou menos, um tomate bom e outro meio ruinzinho. Ele falava, mas Chico, aí falava para ele, mas Chico, para que você está pegando um tomate bom e outro mais ou menos? Aí eu falava, mas se eu pegar só os bons, o que vai sobrar para quem chega tarde na feira? Nós estamos longe disso, né? Eu sempre pego os bons, não sei vocês. Nunca tinha tido essa ideia. Nós estamos longe disso, e o Chico já está anos-luz na nossa frente. Então, quem sabe um dia a gente consegue chegar, perto do Chico lá e conseguir escolher o tomate de maneira não tão egoísta, né? Rigidez. A gente costuma ser rígido demais com os outros, né? Exigir que os outros façam tudo certinho. E às vezes essa rigidez excessiva nem era necessária, né? Porque às vezes a gente é rígido e a pessoa faça aquilo bem daquela forma. Mas será que existe uma única forma de fazer as coisas certas? Às vezes nós temos inúmeras formas de fazer certo, mas às vezes por questão de crença, por questão de costume, a gente acha que só aquela determinada forma que é boa. Então a gente costuma ser rígido com as pessoas e às vezes totalmente sem necessidade. O que acaba nos levando às vezes para criar inimizades ou atrapalhar o nosso relacionamento com as pessoas. Calma, pessoal, que só tem mais umas 45 dessas para citar. Antes da meia-noite a gente acaba, tá? Não, brincadeira, tá chegando, estamos quase passando por todas elas, né? A perda, né? A perda também é algo que nos tira o sono. Quando a gente tem uma perda financeira, perda da saúde, perda de um ente querido, tudo isso daí às vezes nos tira o sono. Não que a gente não deva sentir, a gente sente, lógico, a falta daquela coisa, né? Mas a gente sabe que tudo que está aqui na Terra, tudo que a gente tem à nossa volta, ou que a gente acha que tem, na verdade Deus nos cede por empréstimo, para que a gente faça uso disso para aprender, e a perda não deve nos tirar o sono. É lícito que a gente defenda as coisas que a gente obteve pelo trabalho, é lícito que a gente queira ficar junto das pessoas que a gente ama, fazer tudo para dar um pouquinho mais de conforto para quem a gente ama. Tudo isso daí é importante, mas quando a perda acontece, a gente não pode se entregar a isso, que aí a nossa alma vai doer bastante. Insegurança, quando vai nos levando para aquele que é inseguro, acaba nunca raciocinando direito, né? Está sempre com medo de fazer as coisas, sempre com medo de levar as coisas avante. Puxa, mas e se eu errar? O erro faz parte da vida. Se a gente não errar, nós não vamos descobrir qual é que é o certo, né? Se a gente não faz, a gente não erra, mas também a gente não anda. Então, o fato da gente ficar estático, sem iniciativa, sem fazer nada na vida, também acaba nos levando para um lado pior. O nosso progresso sempre é mais rápido quando a gente tenta. Errou, faz de novo, e vamos assim, que a nossa consciência está sempre aí para nos avisar. Repressão.
Às vezes a gente reprime as nossas próprias emoções, né? Não queremos demonstrar nossas emoções, não queremos demonstrar que estamos tristes, não queremos chorar, principalmente os homens, né? Que às vezes reprimem o choro para se mostrar machão, todo ali cheio de razão, quando na verdade soltar para fora as emoções e a gente conversar, deixar aquilo transparecer, a gente vai entender melhor. Nota que tudo isso está interligado, né? Quando a gente falava lá de se conhecer a si mesmo, interagir com outras pessoas, então às vezes aquele negócio que nos parece tão complicado, quando a gente bota para fora e conversa com alguém, a gente acaba até tendo ideias melhores, ficando mais tranquilo. A inveja não precisamos nem falar, né? Tem aquela inveja positiva que a gente almejar um dia ser que nem o Chico, né? Legal que nem ele, escolhendo tomate bom e tomate mais ou menos. E tem aquela inveja que é aquela inveja destrutiva, né? Que a gente se acaba. Não é feio, não é ruim a gente almejar chegar numa posição que outra pessoa tem. Às vezes até a gente toma aquela pessoa como modelo, né? Quantas vezes a gente vê assim uma pessoa falar, não, tal pessoa é meu ídolo, eu me espelho nele, né? O nosso campeão de Fórmula 1 atual, o Lewis Hamilton, ele falava que se inspirava muito no Ayrton Senna, era o ídolo dele. Então isso daí é até positivo, né? Eu estou vendo o cara fazer uma coisa legal, eu quero fazer igual ele. O ruim é aquela inveja destrutiva, né? Que a gente se acaba e deseja que o outro não tenha tudo aquilo, deseja que o outro caia. Isso atrapalha nossas emoções. Então, olha só, quanta coisa que a gente tem que lutar, né? Quanta coisa que nos atrapalha, quanta coisa que traz um ranço enorme ali no nosso coração e vai nos causando dores no futuro, ainda que a gente não perceba no primeiro momento. Deixei vocês mais tranquilos ou mais preocupados agora? Mas tem uma coisa interessante, o que será que tudo isso tem de comum? O que tem de comum nesse monte de coisa? O que será que a gente pode ver de comum em todas aquelas emoções negativas que às vezes a gente tem dificuldade de combater? É que todas elas são geradas dentro de nós, né? Todas elas somos nós próprios que criamos. Todas elas são nós próprios que cultivamos e alimentamos. É difícil, eu sei, a gente cuidar de todas elas, né? É muito mais fácil a gente brigar contra o inimigo externo, né? A gente lutar contra o inimigo externo, criticar o que está do nosso lado, criticar o nosso vizinho, criticar o nosso chefe. Mas, na verdade, a gente tem que lutar mais contra os nossos inimigos internos, né? Porque são esses que vão nos causar dores futuras. É ruim a gente saber que todas essas emoções negativas vão nos causar problema no futuro. Mas, por outro lado, sabendo que todas elas são geradas dentro de nós, então a gente se transformar é a chave geral para tudo, né? Transformar o que? O planeta? Transformar o que? O nosso vizinho? Transformar a pessoa que vive com a gente? Não, a gente tem que se reinventar, né? Abrir o nosso interior, olhar para dentro dele e tirar de dentro dele todas as coisas ruins que deixam a gente para trás nas nossas emoções, que deixam a gente para trás na nossa evolução, que atravancam ali, vai retendo o nosso progresso, por mais que a gente tente, essas coisas vão deixando a gente para trás. Então, à medida que a gente consegue lutar contra esses nossos inimigos internos e colocar tudo isso daí para fora, reinventar o nosso interior, na verdade nós vamos estar fazendo a nossa reforma íntima, né? Nós vamos reformar o nosso interior, e reformando o nosso interior, a gente vai conseguir ouvir aquele chamado que um dia Jesus chamou Zaqueu. Zaqueu, desce da árvore que eu estou aqui, preciso me hospedar na sua casa. E Zaqueu estava lá, ficou até atônito com o convite, né? Só que Jesus está chamando a gente o tempo todo, né? Olha, vem aqui, eu estou te esperando, progride mais um pouquinho, corrige isso, corrige aquilo. E Jesus está lá também, assim como Zaqueu, Jesus está nos chamando para o nosso momento, né? Esperando o nosso momento chegar, para que Ele consiga nos chamar e a gente entender o convite, né? Na verdade, a gente pode dizer que Ele está sempre nos chamando.
Só que a gente nem sempre está com os ouvidos e a consciência tranquila para a gente conseguir escutar. Por isso que a necessidade da gente se transformar, né, da gente conseguir se reformar intimamente e escutar esse chamamento de Jesus. E nada melhor do que agora que está chegando o final do ano. No final do ano a gente está sempre ali com naquele ritmo de festa, pensando no que a gente vai fazer no ano que vem, alimentando nossas esperanças, né? Aproveitando esse mecanismo bacana do tempo, né? A gente dividiu, teve um pensador que disse que a melhor coisa que fizeram foi dividir o tempo em fatias, que essas fatias se chamam anos, meses, décadas, séculos. Dividindo o tempo em fatias, a gente sempre tem uma alimentação da esperança, né? Quando a fatia do tempo de 2019 está acabando e está se iniciando a fatia do tempo de 2020, a gente sempre alimenta aquela esperança, né? O ano que vem vai ser legal, o ano que vem vai ser bom, o ano que vem eu vou conseguir fazer coisas melhores, eu vou realizar aquilo que eu tanto almejava, e quem sabe a gente coloca nas nossas resoluções de ano novo, a gente combater algumas daquelas emoções negativas que a gente possa ter. Tudo de uma vez, eu sei que é difícil, todos nós temos coisas ruins para combater, mas se pelo menos a gente tomar consciência disso e começar a pegar uma por uma, certamente o nosso 2020 vai ser muito melhor e ele vai preparar um 2021 melhor ainda. Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Desejamos a todos um ótimo ano, um ótimo 2020 e que todo mundo possa estar cada vez melhor. Muito obrigado e muita paz.